vamos destrinchar o mecanismo da clarividência, para que possamos analisar profundamente o que vemos. Nós precisamos entender a mente, porque o que vemos vai passar pela nossa mente. A nossa mente, ela não interage com a realidade crua e absoluta. Ela cria um modelo ou uma representação dessa realidade. Vocês podem perceber isso quando há um acontecimento, uma pessoa vê de um jeito e outra vê de outro. Então, tem aquele famoso ditado da programação neurolinguística que o mapa não é o território. O que quer dizer isso? O território seria a nossa realidade objetiva, o mundo físico, os eventos que ocorrem fora de nós. Então, isso seria o território. O mapa é a nossa interpretação interna. E essa nossa interpretação interna se baseia nas nossas crenças, nos nossos valores, nas experiências passadas, nos nossos filtros sensoriais, na linguagem que usamos para dar sentido ao que acontece. Então, a gente tem ali o território, vamos supor que você está vendo ali a área da tua casa, e aí você desenha um mapa da área da tua casa. Esse mapa você vai desenhar de acordo com o que você sabe desenhar, de acordo com o que você aprendeu. Então, nunca o mapa vai ser igual ao território. Não sei se vocês entenderam isso. A nossa interpretação interna nunca vai ser igual à realidade. Isso a gente pode levar também para o plano astral, para o plano espiritual. A nossa interpretação do que a gente vai ver lá no plano astral, no plano espiritual, não vai ser igual à realidade desse plano astral ou espiritual. Então, a nossa mente sempre vai simplificar ou distorcer a realidade, porque a gente não vai conseguir processar tudo ao mesmo tempo. A gente vai selecionar da realidade, seja ela astral ou física, apenas algumas partes da informação. E a gente vai ignorar o resto que a gente não conhece ou que a gente não tem uma base para sustentar. A gente adapta a informação para que ela se encaixe no que a gente acredita e no que a gente sente. Então, por isso que se a gente tem mais conhecimento, se a gente tem um mapa mais detalhado, se a gente tem mais informação, a gente tem mais opções para interpretar aquela realidade. Assim, quando a gente traz isso para a clarividência, entendendo que todo mundo tenha uma mente, um mapa mental diferente, o ideal é a gente não identificar os seres que a gente vê, não dar nomes. Quando a gente dá um nome, uma forma, o local, a gente está dando viés do nosso mapa mental, das nossas crenças, e aí a gente está perdendo a essência da energia, a essência da informação. O ideal é a gente se conectar sem nomear, sem identificar, trazendo essa essência. Porque o cérebro ele vai buscar padrões para preencher as lacunas, os vazios daquela informação, de acordo com o que a gente tem dentro da gente, da nossa mente, das nossas crenças, dos nossos valores, de acordo com o nosso mapa. É por isso que aquele médium que estuda sempre, que abre seu leque de conhecimento, que tem mais repertório, ele vai trazer mais informações do outro lado, ele vai preencher menos as lacunas da informação. É por isso que a gente está sempre trazendo estudos no nosso grupo, porque despertar, gente, é entender o nosso filtro mental. Isso é autoconhecimento. Nós precisamos aprender a discernir, integrando assim o mistério da alma, a profundidade interior com a clareza da mente. E essa clareza vem do conhecimento. É por isso que insistimos tanto com os nossos médiuns no estudo constante, no estudo flexível, no estudo mais amplo. Então, exemplificando melhor, por exemplo, quando a gente vê na clarividência uma luz dourada,
Isso é o nosso sistema de crenças dando um formato visual a uma frequência energética que, em sua essência, pode ser muito mais vasta do que a cor dourada que a nossa mente concebeu. Então, a nossa percepção clarividente não vai ser um espelho neutro, mas sim uma lente colorida, e colorida pela nossa cultura, pelos símbolos que a gente presenciou na vida, os arquétipos, as crenças, os valores familiares, a religião e também o estado emocional e mental. Porque se o estado interno estiver carregado, nosso mapa vai sofrer distorções, projetando medos, desejos próprios. A nossa visão não vai ser uma visão absoluta. Assim a gente adquire uma humildade, que nunca estamos vendo tudo. A gente desapega da forma, a gente desapega das formas, dos nomes, para focar mais na frequência, no sentimento, na energia ou na mensagem por trás dela. Como eu disse, quanto mais a gente trabalha nosso autoconhecimento, a nossa neutralidade que a gente tem estudado, o não julgamento, mais transparente vai se tornar esse nosso mapa, tornando ele mais fiel e menos distorcido possível. No trabalho de apometria, nós trago apenas o nome do consulente, a data de nascimento e começamos a captar as informações. Isso auxilia para que a gente não crie um mapa do território do consulente, do campo do consulente. Então é importante que a hora que a gente abre as perguntas, que vocês perguntem para poderem validar o território, validar o campo do consulente. Vocês iniciam trazendo o que vocês percebem. O que vocês percebem sem dar nome é o dado bruto, é o território. E daí vocês tragam a interpretação pessoal, que vai ser o mapa. Aí vocês vão falar, bom, eu percebo isso, mas a minha interpretação pessoal sugere tal coisa e eu queria saber se faz sentido para você. Aí vocês vão estar validando o território. O bom médium não é aquele que tem a visão mais fantástica, mas aquele que tem um mapa mais flexível, como eu disse. Por isso que é importante perguntar, porque assim a gente apresenta o território, o campo ao consulente e ele vai nos trazer pelo mapa dele, pelo mapa mental dele, o que realmente está acontecendo. É importante lembrar que a gente também não está desamparado. Temos nossos mentores, tem os mentores do grupo, tem toda uma comitiva nos auxiliando nesse trabalho. Então, eles vão buscar no nosso mapa mental informações que vão ser mais compatíveis com o território, com o campo do consulente. Vou dar um exemplo. Na clarividência, no campo de um consulente, eu visualizei muitos doces de criança, pirulitos, balas. No meu mapa, remeteu a Erês, a entidades arquetípicas da Umbanda que são crianças. No território havia Erês, mas como eu não sou frequentadora da Umbanda, nem trabalho com esses arquétipos, eu vi doces. O meu mapa trouxe doces, a simbologia na imagem do meu mapa mental. Como eu já tinha o conhecimento que os Erês utilizam como condensador energético os doces, eu associei, ou seja, o meu mapa estava flexível. Mas como eu vou ter certeza que é isso? Aí eu fui e perguntei. Estou vendo doces. Você trabalha com Erês? Então eu faço a pergunta e pela resposta eu obtive que eram realmente Erês que havia no território do consulente. Entenderam como é o processo? Por isso eu reforço, a clarividência é um estudo de autoconhecimento. É necessário fazer as perguntas, é necessário ter clareza mental para interpretar. Então,
No nosso trabalho, nós temos ali o operador da mesa apométrica que vai poder auxiliar nessa interpretação, que vai auxiliar no seu desenvolvimento da clarividência e dessa interpretação através do seu mapa mental. Então não fique com vergonha, pergunte, aproveite o atendimento, que é o auxílio ao outro, mas é também um aprendizado para você como médium.